Olá! A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a instituição permanente que congrega os bispos da Igreja Católica no país. A CNBB é estruturada por diversas comissões que articulam ações entre os membros da Igreja e a sociedade. Hoje, o Ação Nacional entrevista os assessores da Comissão para a Comunicação da CNBB, a irmã Elide Maria Fogolari e o padre Clóvis Andrade de Melo, para conhecer a proposta do Diretório da Comunicação da Igreja Católica no Brasil. Você pode participar com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br e ir no link Programas Ação Nacional. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar, exibidos aqui pelo nosso Programa Ação Nacional. Bom, obrigado pela presença, irmã. Obrigada pelo convite. Padre Clóvis, muito obrigado pela sua presença aqui também. É uma alegria estar aqui para a gente partilhar nesse dia toda a experiência que é o Diretório de Comunicação para a Igreja. Sem dúvida. Mas antes disso, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para nós, até leigos um pouco no assunto, o que é a Comissão para a Comunicação. Vamos explicar isso primeiro. Podia começar com a irmã aqui. A Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, ela faz parte de toda a ação pastoral da CNBB. A CNBB não tem somente a Comissão para a Comunicação. Na CNBB existem 12 comissões e uma especial que é para a Amazônia. Então, cada ação pastoral nós temos uma comissão. E em cada comissão nós temos os assessores que trabalham nessas comissões. E temos um bispo referencial que é responsável pela comissão. No caso da Comissão para a Comunicação, Dom Dimas Lara Barbosa, que é arcebispo de Campo Grande, no Mato Grosso. Então, uma comissão que se dedica exclusivamente a trabalhar com os meios e processos de comunicação, com os meios digitais. Eu sou responsável lá na comissão pelas TVs, pelos rádios, RCR, Rede Católica de Rádio, pela imprensa. E o Padre Clóvis, você trabalha mais, você pode falar mais do que você é responsável lá, né? Então, nosso trabalho lá é mais voltado para a pastoral digital. Tudo que se trata da ação da igreja no ambiente da internet, das mídias digitais, essa articulação é feita por mim lá na comissão nesse tempo. Toda a organização é feita pela chamada Rede de Informática da Igreja no Brasil, a RIIBRA, que existe em parceria com a RIAL, que é a Rede para a América Latina, da Igreja na América Latina, em comunhão com o CELAM. Então são projetos que a gente vai poder falar daqui a pouquinho, de algumas atividades nessa área da internet também. Sem dúvida, a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto. E de que maneira aí a Comissão para a Comunicação articula a Pastoral da Comunicação? Como é que faz esse trâmite? Veja bem, nós temos, já vamos ir aprofundando um pouquinho o diretório, né? Que o 10º capítulo, ele trabalha a Pastoral da Comunicação. Sim, quem tem o diretório poderia aprofundar e perceber o 10º capítulo, que trabalha essencialmente a Pastoral da Comunicação. Vamos aproveitar e mostrar aqui o Diretório da Comunicação, para que essa daqui. Ok. Que foi aprovado. É o Diretório da Comunicação da Igreja no Brasil, que nós vamos discutir bastante sobre ele aqui, né? Aliás, um dos focos do nosso Ação Nacional de hoje é a respeito deste livro que nós estamos mostrando para você, que é o Diretório de Comunicação da CNBB. O que acontece? Nós vamos discutir mais a fundo ele a partir do segundo bloco do Programação Nacional e aí a gente vai aprofundando um pouco a respeito disso. Então, Júnior, a questão da Pastoral da Comunicação. O próprio diretório diz que nós precisamos cuidar da espiritualidade, da formação, da articulação e da produção. Então, nós trabalhamos esses 4 eixos na Igreja do Brasil. Na formação, para lembrar um pouquinho quem está em casa, etc., nós realizamos cursos, nós realizamos encontros, nós realizamos seminários, nós realizamos os mutirões de comunicação nacionais e também regionais. São momentos que nós procuramos trabalhar a Pastoral da Comunicação. Por que trabalhar a Pastoral da Comunicação na Igreja do Brasil? Porque nós precisamos motivar as pessoas
que entendam que a comunicação é um dos grandes eixos da ação pastoral da igreja no Brasil. E que nós hoje, sem pastoral da comunicação, nós não podemos tornar visível as nossas ações, né? Sejam elas pelos meios de comunicação e sejam elas também pelos processos de comunicação. Então, a pastoral da comunicação, ela veio nesses últimos anos se desenvolvendo de uma forma assim surpreendente, porque nós temos muita gente boa na Igreja do Brasil que abraça a comunicação. Então, para nós, a pastoral da comunicação é realmente algo que nos fascina e que eu acredito que Jesus Cristo está muito contente porque tem muita gente trabalhando, tornando conhecido o reino de Deus pela comunicação nas suas paróquias, nas suas dioceses, nas suas comunidades. E é dessa forma aí que a Pascom está atuando nas paróquias, nas comunidades e também nas diversas dioceses do Brasil? É por esse caminho? É por esse caminho, porque o que se faz em nível nacional, se faz também em nível local. Agora, eu gostaria, Júnior, de esclarecer uma questão que eu acho um pouco conflitiva, às vezes, quando se fala em pastoral da comunicação. Sim. Quando nós falamos em pastoral da comunicação, a gente percebe que existe uma dicotomia, isto é, algo que às vezes nas comunidades, nas paróquias e também na igreja, os presbíteros, etc., confundem um pouco pastoral com comunicação. São dois polos diferentes, na verdade, porque a comunicação ela tem o seu eixo, a sua reflexão, e a pastoral também. Quando nós falamos em pastoral da comunicação, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que na igreja, quem trabalha com comunicação está trabalhando com pastoral da comunicação, porque atribui à comunicação o sentido pastoral, entendeu? Sim. É isso que é importante nós dizermos, e é isso que é importante a gente nunca afirmar. Na minha comunidade, na minha diocese, na minha região, nós temos comunicação e temos pastoral da comunicação. Opa! Nós temos pastoral da comunicação. Temos pessoas que se dedicam essencialmente à comunicação e que não querem atribuir sentido pastoral. Aqueles que querem atribuir sentido pastoral, isto é, levar o evangelho, a mensagem, a boa nova de Jesus Cristo às pessoas, esses estão fazendo pastoral da comunicação. Eu vou dar um exemplo para esclarecer um pouquinho isso. Um médico, por exemplo, ele está no seu consultório, vamos imaginar um médico muito bom, católico, cristão, um médico que quer fazer o bem às pessoas. O que ele faz? Quando ele vai atender um paciente, ele não atende o paciente simplesmente curando as suas doenças físicas, mas ele vê o paciente na sua totalidade. Ele procura orientar esse paciente também para uma prática cristã autêntica, para uma vivência de valores autênticos. Ele procura fazer com que esse seu paciente não somente seja curado no corpo, mas também nas suas deficiências emocionais, nos seus valores, nas suas vivências cristãs. Então, ele encaminha esse paciente na sua globalidade, ele olha o paciente como um ser humano e como cristão. O que esse médico está fazendo? Ele está fazendo pastoral da saúde, porque ele está atribuindo a sua ação de médico, de consultar uma pessoa, de ver descobrir a doença, e de descobrir a doença, sim, fazer com que ele encontre nessa pessoa algo que vá sanar as suas dores e restituir-lhe totalmente a vida. Ele vai também restituir a vida em Cristo. Sim. Então, ele está fazendo pastoral da saúde. Assim é a pessoa, o comunicador, o profissional, o pesquisador, que está numa paróquia, numa comunidade, numa arquidiocese, em qualquer lugar que ele esteja, mesmo numa redação de um jornal leigo, né? Se ele está trabalhando lá com um objetivo de fazer com que aquela mensagem chegue às pessoas, não somente como informação, como cultura, mas também que ele coloque nessas suas informações algo de cristão,
uma ética, os valores morais, os valores éticos, os valores cristãos. O que esse jornalista, esse profissional está fazendo? Está fazendo pastoral da comunicação. Ele é um profissional, está exercendo a sua ação de comunicador, mas ao mesmo tempo ele está fazendo pastoral da comunicação. Sim, então, até eu ia perguntar isso daí. E a gente que trabalha, por exemplo, com mídia católica, somos jornalistas, até ia perguntar para o padre Cláudio, como é que fica a gente, então, nessa situação? Nós somos também nós estamos fazendo PASCOM, qual é o nosso papel? Com certeza, se não me engano é Puebla que fala que evangelizar é comunicar e comunicar é anunciar o evangelho. Então, toda a comunicação na igreja que tem o sentido de anúncio do reino e dos valores do evangelho, tem um sentido pastoral, por isso está imerso nessa dimensão de pastoral da comunicação. Não só, é lógico que a pastoral da comunicação ela é organizada também, coordenadores regionais, coordenadores diocesanos, paroquiais, para garantir o dinamismo e a fidelidade a esses princípios, que são os 4 eixos que a Maelide disse. Mas todo aquele comunicador na igreja que faz do seu trabalho de comunicar, seja jornalista, editor, câmera e toda essa riqueza que nós temos hoje na igreja. Mesmo nas mídias. Nas mídias digitais também. Se ele quer anunciar o evangelho, se ele é comprometido com o reino, então a sua ação comunicativa tem uma dimensão pastoral também. Inclusive, a gente insiste muito nesse princípio para fortalecer a conscientização de que a gente não comunica qualquer coisa na igreja. Nós comunicamos a verdade de Cristo. Por isso tem um sentido de transformação de vidas, né? Então, deixa eu tirar uma dúvida aqui, vamos ser do modo prático. A pessoa que está lá fazendo uma leitura, por exemplo, dominical, a pessoa que é o comentarista da celebração, ele também está fazendo uma atuação da pastoral da comunicação ou não? Ele está se comunicando. É uma forma de atuar na pastoral ou não? Eu estou confundindo as coisas. É uma forma. É uma forma. É uma forma. Porque é daquilo que a senhora falou, forma global. Global. Todos é uma aqueles forma que se comunicam de uma certa forma e que têm se comunicar com as pessoas, né, com o pessoal que venha participar da igreja, Sim, com a comunidade em si. É uma forma. É uma forma de se comunicar, porque ele está usando a voz, ele está usando o seu corpo, ele está usando os sentidos, os seus gestos, o seu olhar, etc., para comunicar o evangelho. Então, ele não está... é só o jornalzinho da paróquia. Não. Então, porque a comunicação é um princípio de que nós, seres humanos, somos seres em comunicação. Sim, precisamos. Né? E precisamos nos comunicar. Então, toda a nossa ação, quando permeada pela ação evangelizadora, isto é, damos sentido cristão às nossas ações, deixamos que o evangelho seja impregnado ali, nós estamos comunicando o reino de Deus. Então, nós estamos fazendo pastoral da comunicação. Sem dúvida. Né? Só que na igreja nós temos vários segmentos. Quem está fazendo pastoral da saúde, pastoral da juventude, Sim. pastoral... todas as nossas pastorais, enfim. Mas são pastorais. O que essas pessoas estão atribuindo àquilo que eles estão fazendo? O sentido evangélico. Né? Que é anunciar a boa nova ao reino de Jesus Cristo. O Padre Clóvis sempre insiste nas palestras que ele dá sobre o Facebook. Não sei se você gostaria de lembrar um pouquinho, já retomando isso, o sentido pastoral nas mídias sociais digitais. E eu vou fazer isso, mas no próximo bloco, irmã, e a gente volta falando a respeito desse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguida, nós voltamos aqui com a Programação Nacional, que estamos falando hoje sobre o Diretório da Comunicação da CNBB. Voltamos já.